Bem-vindos ao podcast Pode Testemunhar, esse quadro do canal Lena Ansman, que sou eu, que traz pessoas incríveis com testemunhos incríveis. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, aperta o dedão do like, para esse conteúdo se espalhar aqui no YouTube e a gente poder edificar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. E você pode ser um apoiador do nosso canal pela chave Pix apoia@lenaansman.com.br, porque o nosso canal não é monetizado, então quem puder ajude o nosso canal a seguir com essa missão. E que esse quadro seja uma janela aberta de bênçãos na sua vida. E sinta-se em casa com a sua família e deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. E hoje eu trago para vocês um pastor, o pastor Vinícius Faustin Soares, teólogo com especialidade em etimologia e apologética bíblica. Pode entrar, pastor, e vamos preencher essa mesa com muito conteúdo cristão, com muita edificação. Pastor, muito obrigada, pastor Vinícius, por você estar aqui com a gente, compartilhando suas aprendizagens, compartilhando tudo que o senhor tem de bagagem cristã e também compartilhando com a gente milagres, testemunhos, sua experiência com Deus. Mas antes, eu já queria começar nosso bate-papo de hoje perguntando realmente como o senhor começou na fé. Bem, eu comecei na fé, tudo que começa grande é monstro, né? Eu comecei na fé através de uma semente, a semente do Evangelho, que é descrita em Lucas. Uma semente que foi jogada num solo fértil, né? O meu irmão que descansa no Senhor, Cláudio Roberto Soares, que foi sonoplasta da Igreja Central Assembleia de Deus durante 38 anos, ele conheceu minha cunhada, e aí entra algo peculiar sobre Deus. Se é que tem como se estudar Deus, né? Não tem como estudar Deus, tem como se sentir Deus e sentir os signos de Deus. Mas, cristocentricamente dizendo, Deus já havia todo um cenário preparado para alcançar a minha vida. O meu irmão, ele era sonoplasta da Rádio Cultura. A minha família está em Foz há décadas. Pai e mãe são falecidos, né? Descansam no Senhor. E esse meu irmão, então, ele vai até um mercado próximo ali no bairro Maracanã e ele encontra o que seria a minha futura cunhada. Ela era noiva de um outro obreiro. O meu irmão ali achou ela bonita, elogiou. O meu irmão era um homem de um biotipo muito bom. E então, o noivado dela não acabou dando certo com o suposto pastor que mais tarde seria meu pastor, né? Olha cristocidência nisso tudo, né? O pastor Haroldo, que descansa no Senhor, um homem de Deus que deixou um legado maravilhoso. Eu não posso deixar de citar, né? Claro. Essas particularidades, né? E então o meu irmão, ele primeiro mergulha num namoro e depois ele mergulha em uma conversão genuína. Ele é convencido pelo Espírito Santo das mazelas, dos pecados, do juízo que haveria sobre a vida dele. E o primeiro amor é algo que nos faz ter desejo de conquistar o mundo inteiro para Jesus, e a primeira parcela de conquista é a nossa família, né? Em primeira parte, a gente se indigna com o que a nossa família faz, porque nossos olhos agora são abertos para um reino, para um juízo, para uma santidade, para um aproximar-se de Deus. A sua família tinha qual religião? A minha família, na verdade, minha mãe havia vindo da Alemanha. A minha mãe é alemoa, o meu bisavô é judeu, minha bisavó alemã, minha avó alemã, de uma família de sobrenome Pessolt, né? A minha mãe, uma luterana reformada, que era mais católica apostólica que luterana. A minha mãe, devido aos desprazeres da vida, descontentamento, se esfriou na fé e acabou optando pela religião católica, que tenho grandes amigos dentro da igreja católica, padres, que eu já fiz caminhada com eles, discutimos assuntos teológicos. Então a minha mãe ficou adormecida ali na fé protestante durante 30 décadas, 30 anos, 30 anos, mais precisamente dizendo. E então o meu irmão chega e a minha família percebeu a mudança de vida. Essa primeira sacada do Evangelho. São os frutos evidenciados através da conversão, é a mudança de vida. E nessa mudança de vida,
O primeiro sentimento de um cristão que recebe Jesus não é colocar Jesus em uma gaiola, colocar Jesus em um pedestal e fazer de Jesus o Jesus particular dele, que era o que Pedro queria fazer quando Jesus transfigurou-se. Jesus, vamos fazer aqui tendas e lá embaixo o problema dos outros discípulos. Eu quero ficar aqui porque esse lugar é muito bom. Não. O meu irmão lhe apresentou Jesus. Eu tinha 11 anos, irmã Lena. 11 anos de idade. E fui alcançado por Jesus em um culto, de muitos cultos que meu irmão já havia me levado. É por isso que eu digo e repito e bato na tecla que o homem pode ter toda a retórica humana, toda a inteligência teológica, todos os certificados, todo o poder de persuasão cristão, mas se o Espírito Santo não tiver esse encontro marcado com o ser humano que ele deseja transformar, é vã nossa pregação. Nós temos que pregar. Nós temos que pregar. Mas a obra não é nossa. A obra nossa é levar o evangelho. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. É impactar as pessoas. Impactar as pessoas. Se a gente fala sobre Jesus e não impacta, porque não está sabendo falar de Jesus. Não. Isso. A nossa primeira abordagem latino-americana, América do Sul, da nossa teologia reformada, é assim: olha, vem para a minha igreja. Mas daí eu lendo John Stott, eu vou voltar para o assunto. Eu lendo John Stott, eu vi uma frase no livro de John Stott, um teólogo reformado, e ele disse assim: antes de convidar alguém para sentar-se no banco da sua igreja, que você frequenta, antes disso convide-o para sentar em volta da mesa da sua casa. Lá essa pessoa vai ver Cristo manifestado na sua família e dentro do seu lar. Então, sabe, a coisa mais maravilhosa, irmã Lena, e vocês que me ouvem, é quando alguém entra dentro do seu lar e diz assim: eu sinto paz aqui dentro. Eu já ouvi isso. Então, ali eu mergulhei, o Espírito Santo me convenceu com 11 anos. Mas e as pessoas podem indagar-se, mas 11 anos, né? Década de criança. Mas aí nós vamos para os anais da história bíblica e nós vamos ver que Samuel foi oferecido ainda no ventre. Sim. Nós vamos ver que Jesus, uma criança, ensinava doutores da lei. Sim. Nós vamos entender que Jeremias, quando teve um chamado, ele disse: sou uma criança ainda. Nós vamos perceber que Deus separou o ministério de muitos homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, ainda crianças. Quem Moisés era dentro de um cesto de betume? Era uma criança, mas tinha uma promessa sobre a vida de Moisés. Ele era um libertador. Então eu fui impactado de uma maneira tão abrangente, tão empírica e tão explícita, que eu queria ir na igreja todo dia, mas eu não entendia que os cultos eram na terça, quinta, sábados e domingos. E aí o meu irmão, como ele já era sonoplasta da igreja, de carreira, ele já havia feito som para Takayama, ele já havia feito som para vários outros pregadores internacionais que vinham no Brasil fazer trabalhos em Curitiba, Maringá, Palotina, cidades próximas aqui. Então ali, eles entenderam que era uma fome, e o meu irmão logo sacou. Não, pare um pouco, tem uma coisa diferente nesse meu irmão. Eu sou filho de 17 irmãos. 17 irmãos. Eu sou o caçula de 17 irmãos. Eu achando que meu sogro tinha muito filho. Ele teve 10 filhos, meu sogro. Eu sou filho de 17 irmãos, eu sou o caçula. Eu sou o único pastor da família. Eu sou o único... é só um título, né? Os outros seguem pela religião cristã? Ou... Cristã, a grande maioria são cristãos. Meus patrões são cristãos, são uma bênção de Deus. O meu patrão é um libanês convertido ao Evangelho de Cristo. Olha. Diante de muita oração e muito empenho da esposa, da família, quase toda a família cristã. Eu tive a honra de batizar meu filho nas águas, tive a honra de batizar 4 sobrinhos meus nas águas, né? Tive a honra. Até teve um momento que eu estava à mesa do almoço e de repente a minha sobrinha começou a chorar. Ela falou: tio, eu vejo algo na tua vida. Tio, o que impede de eu ser batizada hoje? E ela tinha quantos anos? Ela tinha já seus 27, 26 anos de idade. Mas eu sempre indo ao lar desse meu irmão, que hoje é falecido, eu tive 7 percas. Durante 5 anos eu tive 7 percas familiares, né? E então, ali eu batizei a minha sobrinha nas águas.
E então, com 11 anos, o pastor presidente na época disse assim, bem, há normas e regras, toda igreja tem normas e regras que elas devem ser seguidas, elas não têm que ser seguidas, né? O reino não é, ele é tomado à força, mas o reino não é oferecido à força. Uhum. Ele é tomado à força, mas não é oferecido à força. Não, você tem que fazer isso, não, ninguém tem que fazer nada. Né? Nós temos a liberdade em Cristo dentro da nossa livre agência, do nosso poder de escolha da grande base divina que é a lei de Deus, que é a permissividade de Deus e a voluntariedade de Deus. Na vontade de Deus, todos os homens seriam salvos. Mas na permissão de Deus, Deus sabe quem nunca vai querer Jesus. Né? Mas ainda assim, temos que pregar para essas pessoas, com a esperança de que Cristo chegue até elas. Porque nada para Deus é impossível, né? Nada para Deus é impossível. E aí então, com 11 anos, eles quebraram, digamos que uma regra. Mas eu já tinha uma convicção de fé muito grande. Ali com 11 anos, então, eu desci as águas do batismo, fui batizado pelo pastor Hortêncio André, um grande evangelista que ganhou milhares de almas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Ele descia com uma Kombi nas favelas, com aqueles megafones antigos que passavam, olha o carro da fruta. E ele pregava de uma maneira muito inteligente. Ele dizia, eu vim aqui falar de um candidato para vocês hoje. Aí o povo falava assim, estratégia de discurso. Estratégia, né? de discurso. E aí quando via aquela Kombi estava cheia de pessoas em volta. E ele dizia, esse candidato nunca roubou e nunca vai roubar. Esse candidato é Jesus. E ali ele ganhava almas para Jesus. Claro que junto com o discurso, junto com o poder de persuasão, era um homem de muita oração. Uhum. Era um homem de muito jejum. Aprendi muitas coisas com o pastor Hortêncio André. Então, desci as águas do batismo, fui batizado pelo pastor Hortêncio André, e aí me falaram, porque eu era neófito, neófito, porque era uma criança em formação, né? Nem pré-adolescente eu era. Então me falaram... neófito. Eu era o não neófito. E aí então me falaram do batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. E aí então eu disse assim, bem, me diga o que é isso. O batismo é um selo, é o selo da promessa de Deus, é a manifestação de Deus em você. Depois que você for batizado no Espírito Santo, você vai evidenciar as obras de Cristo na sua vida através dos frutos. Os frutos são domínio próprio, amor, longanimidade, benignidade, paz, gozo, mansidão, temperança. E contra isso não há lei. A lei não é quebrada, mas a lei digamos que a lei ela sofre o encontro com a graça e se submete à graça divina. Então a lei é um preceito moral que não tem mais o poder de nos matar, mas segue sendo nosso preceito moral, porque a mesma lei de antigamente, digamos que foi a mesma lei da graça de Cristo, nos trazendo um peso de glória e um peso de responsabilidade. Tá, mas aí quando você foi batizado aos 11 anos, que você estava ali apaixonado, primeiro amor, né? Quais foram as primeiras mudanças em você como criança, que você foi sentindo que os seus pais até verbalizavam assim, algumas mudanças? Quais foram? A minha mãe, porque eu era um filho de uma católica, de uma família católica, de uma família que assistia, aguardava ansiosamente fevereiro para assistir o desfile da Escola Imperatriz Leopoldinense, que passava a madrugada inteiras acordado até a Imperatriz descer lá. Minha casa também era assim. Então sim, né? Minha mãe é católica e eu sou luterana, mas enfim, Isso, não fui criada. Então temos a mesma regra de fé, que é a fé reformada, né? Que bom, graças a Deus. Maravilha. Não discriminando, por favor. Eu tenho ótimos amigos neopentecostais, respeito a fé neopentecostal, mas a minha fé também é reformada. Mas aí como foi, então, seus primeiros sinais? Isso, então. Aí, a minha mãe, imagina, uma criança... Aí eu já tinha 12 anos, passou-se um ano. Mas os primeiros sinais que evidenciaram de fato foram assim, a minha mãe... Aí eu já passei a congregar em uma igreja próxima de casa com o pastor Benedito Honório, que também é ele que me apresentou a teologia. Eu tinha 12 anos. Aí, ele me disse, olha, busca o Espírito Santo, vá orar,
A Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz isso. Mas ninguém sabia. Mas eu já estava consumindo a literatura bíblica de maneira sistemática. Você já tinha a Bíblia? Já, não. E você entendia as mensagens? Então, é esse ponto que quero chegar. As pessoas, quando vão me conhecendo ao longo da vida e vão convivendo comigo, a primeira coisa que eles vão perceber são os defeitos. Isso é lógico, com os defeitos. Mas é que as pessoas mais reparam primeiro. Isso, mas é inerente a nós. É inerente, né? Ninguém fala a verdade o tempo todo tempo, para todo mundo. Até porque seríamos taxados de mentirosos e chatos. Porque só Deus está a verdade. Quem fala que não mente, chama Deus de mentiroso. Pelo menos isso é que a Bíblia diz. E para isso nem precisa teologia para explicar esse versículo. Então aí, a minha mãe me chamou e disse assim: eu quero te contar uma coisa. Eu vi você orando de madrugada ali de joelhos na cama e achei tão lindo, eu chorei. Bonitinho. Você é uma promessa de Deus. Você, quando nasceu, filho, você tinha uma lactose severa. Até o leite do meu seio fazia com que você tivesse cólicas, diarreias e desnutrição. Uhum. Experimentamos o leite de vaca, o leite de cabra. O meu pai, na época, ele administrava cemitério Jardim de São Paulo. E o meu pai ainda era carteira assinada no DRM, tá? E meu pai ainda fazia programa de rádio, de instância em instância, Antônio Soares, para quem aqui é mais antigo vai saber quem é, das 18 até as 20 horas. Eram 2 horas de programa. Então, meu pai, como tinha poder aquisitivo na época, influência, conhecia vereadores. Meu pai conhecia coronéis, porque isso ainda era a intervenção militar. Estávamos ainda em estado de intervenção militar, correto? E aí, então, o meu pai, claro, vem de Curitiba, vem leite de cabra. Não, experimenta esse leite. Mas, entre esse tempo de vai ou não vai, imagina uma mãe que tem um filho. Uma mãe que ainda está no estádio de recolhimento de gestação e pós-gestação, e a gente usa no português, né? Ah, é perigoso ter uma recaída. Seria uma depressão pós-parto que chamavam de recaída antigamente, né? E a minha mãe, eu era o último, minha mãe já tinha 40 anos de idade quando eu nasci, né? 39, 40 anos aproximadamente. Uma gaúcha severa na criação, uma alemã catedrática, né, que agora também já estava aos pés de Cristo, desceu a água do batismo, com toda a sede que eu também já tinha, e todos os irmãos que desceram a água do batismo. A minha mãe, então, ela vai contando para mim o testemunho do qual eu nem sabia. A minha mãe, ela conta que ela me traz do hospital, e o endocrinologista, o médico, o pediatra disse: Dona Olga, não temos mais o que fazer. Não tem como fabricar um leite para o organismo do seu filho. O negócio é hidratá-lo com soro, né, vitaminas, B12, para que ele não sofra uma subnutrição e venha morrer por falência de órgãos. Então a minha mãe conta que em um determinado momento o cansaço era tanto, o medo da perca do filho caçula, que era idolatrado pela família. Então eu nasci de 7 meses, eu era minúsculo, meu pai de pronto já logo me apelidou de jacaré, porque diz que saía peles ainda assim dos meus dedos, das mãos, tudo. Falou, desenvolvendo ainda. Parece um jacarezinho, jacaré, e o apelido ficou até os meus 15, 16 anos, que depois a família foi chamando de Vinícius. E aí a minha mãe deitou no sofá. A minha família tinha o hábito de amava ter sofá em casa, todos daquela época, e a minha mãe deitou para tirar um cochilo. Nesse cochilo, agora só os espirituais vão entender. Tem coisas que são espirituais e tem coisas que são carnais. A minha mãe, ela teve um sonho, mas nesse sonho ela viu o corpo dela projetado no sofá, e uma voz a chamou na cozinha e disse: venha, porque o que eu tenho lá naquele quarto é provido para mim de uma escolha que eu fiz na tua vida, porque ele será um homem segundo o meu coração. Aí a voz disse para ela: abra as portas do seu armário. E a minha mãe abre. Quando a minha mãe abre nessa visão, como o apóstolo Paulo disse, não sei se dentro de mim, se fora de mim, conheci um homem. Então a minha mãe, ela sofreu, digamos que,
estudando metafísica um pouco, que eu estudei metafísica, astrologia, astronomia, a minha mãe, ela teve ali, digamos que ela rompeu a barreira da física, ela rompeu todas as barreiras possíveis a serem rompidas. Então a minha mãe, ela entendia o que estava acontecendo, não entendia e queria entender. Era uma mistura de 3 sentimentos. Estava confusa, né? Confusa. Nós, seres humanos naturais, né? Nós, quando vemos um milagre de alguém que disse que foi curado de um câncer... Gente, eu não vou ser hipócrita. Meu primeiro pensamento é o quê, como pastor? Tem exame de antes e depois? Porque Jesus não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisa que ninguém minta. Eu fui curado de câncer se você não foi. Jesus não precisa de ajuda de ninguém. Quem precisa de ajuda somos nós. Então a minha mãe abre e a minha mãe enxerga dezenas de latas de leite moça. E só existia leite moça, não tinha mococa. Tô até fazendo propaganda aqui, né? Depois eu minha querer, mãe também me dava leite moça. Eu vou querer os né? direitos autorais depois da marca. Só tinha leite moça em lata. O azeite de soja era em lata. Sim. Tudo era enlatado. Oliva. Oliva. Lata vermelha. E soia. E aí, irmã Lena, ela disse que falou, meu Deus, mas tá certo que ela chamava meu pai de Antoninho. Era Antônio, meu pai. Tá certo que o Antoninho, minha mãe tinha um sotaque alemão muito puxado. Ela falava o L assim, muito... Né? E aí minha mãe dizia, tá certo que o Antoninho gosta de pudim, mas tanto leite condensado pra quê? Esse Antoninho tá ficando louco da cabeça. E a voz disse pra ela, não é pro Antônio, é para o seu filho. É pro meu servo. Dissolva em água mineral e dê para ele. Pronto, minha mãe acorda daquele sonho, como se tivesse sido um sonho, um arrebatamento, uma visão, algo extracorporeal, extrasensorial. E te alimenta. A minha mãe chega, vai lá buscar água mineral. Pega aquela água mineral, pega leite condensado, abre a lata, amorna, né, coloca para amornar ali a água, para crescer a água ali a 20 e tantos graus ali, que não machucaria, né, meus lábios, a minha traqueia, laringe, faringe. Então a minha mãe mistura o leite condensado à água, chacoalha bem e dá para mim mamar. Dormi a noite inteira sem diarreia, sem problema algum. Por quê? Porque o leite condensado, quando é produzido através da base do leite, toda substância que faz mal da lactose, ela é morta no cozimento do leite condensado. Claro que havia um risco de eu contrair diabetes ao longo do tempo. Mas o objetivo era, naquele momento, salvar. Isso, naquele momento. E salvou. Depois a gente vê se vai ter diabetes. O tanto, pastora, que o meu irmão, que foi o meu irmão que eu mais fui apegado, que descansa no Senhor, que morreu há aproximadamente 2 anos devido a uma queda de um andaime trabalhando, o Gerson, ele disse assim, rapaz, eu na pressa de jogar bola, esqueci do leite moça e te dei leite de vaca. A mãe quase me matou de surra por causa de você. Então valorize isso. Eu apanhei muito por causa de você. Todos apanhavam, eu era o caçula, eu era o mais bonito. Brincadeiras à parte. Então, pastora, irmã Lena, estou profetizando aqui de olho aberto. Então, irmã Lena, é que eu vivo no meio eclesiástico, então são coisas que eu chamo meu advogado de pastor e esqueço que é doutor. Mas tudo bem. Mas aí, então você foi crescendo e foi demonstrando, então, essas suas novas virtudes. Virtudes. Todos já percebiam. O pastor Benedito Honório, eu cheguei a casa pastoral, aqui é a igreja. Eu cheguei na casa pastoral, o tanto que ele diz assim, o Vinícius é macaco velho de igreja, é piolho da casa de pastor, porque eu convivia nesse meio. Eu que era uma fome de aprendizado. Até hoje, quando eu perco o sono, eu ganho literatura, eu vou ler. Eu vou assistir pregadores, Paul Washer, Paulo Júnior, Leonard Ravenhill, eu vou ler artigos de João Calvino, eu vou ler artigos, né, dos concílios que foram feitos, toda a história da igreja. Quer dizer, eu vou reler e ler coisas novas que eu também não sei tudo o tempo todo o tempo. Longe de mim, né? Querer fazer uma afirmação aqui que eu cheguei no ápice do meu conhecimento. Claro que não.
E então, ele me mostrou o primeiro livro de teologia, que era um livro desse tamanho, parecia uma cartilha católica, uma homilia. E eu perguntei, pastor, o que é isso? Ele disse, isso é teologia. Eu falei, o que é teologia? Teologia é o estudo de Deus. Agora mesmo eu estou estudando aqui geografia bíblica, que vai mostrar pelas cidades que Paulo pregou e como ele viajava. Pastor, eu quero fazer teologia. Aí ele falou, eu percebi que você tem uma chamada. Então, sabe, irmã Lena, nós dentro do evangelho e da mágica e do lado místico do evangelho, nós sempre vamos ter alguém que Deus vai levantar, que vai olhar para nós como a filha de Faraó disse. Essa criança não é como as egípcias, ela é diferente. Lembra na nossa primeira conversa? Que eu disse, olha, a senhora tem jeito, a senhora leva jeito pra coisa, o seu canal é legal, a senhora tem uma voz de dicção boa, a senhora tem... Claro, isso humanamente dizendo, mas isso também é válido no reino. É válido. Por exemplo, aqui, Deus vai usar o mudo para evangelizar? Não. Mas pode usar o mudo na obra dele para trabalhar em outras áreas da igreja que não precisa falar. Já que a igreja não é bem adaptada hoje a sinal de Libras. Nem todo pastor, eu mesmo não sei falar em sinal de Libras. Sim. Entendeu? E aí eu comecei dentro da teologia. Quando eu comecei a estudar teologia, pronto. Aí virou um vício. Mas aí você falou que sua mãe então pegou você orando e tal. Você criou, né, esse hábito de orar sem que ninguém precisasse dizer isso pra você. Não. Você nunca pegou tua mãe orando, ou teu pai orando? Não. Eu cresci numa família... porque, assim, nós temos que ser muito coerentes e prudentes com palavras, mas também não podemos omitir as facetas do diabo. Minha família era promíscua. Quando eu trato de promiscuidade aqui, eu não estou dizendo que a minha família não tinha preceitos morais, que quando você chegasse lá em casa, ou alguém chegasse lá em casa, e encontrar alguém num ato libidinoso, não. Minha família era promíscua. O fato de ver o desfile de carnaval... Os irmãos que tinham relação sexual antes do casamento. Por exemplo, o meu irmão fala assim pra mim, tá uma cerveja, desce o pé beber, não tem problema nenhum. Eu bebo e não sou viciado. Tipo assim, né? Eu bebo uma caixinha por semana, mas não sou viciado. Bebe aí, mano. Então, assim, por quê? O que Paul Washer disse uma certa feita? Porque tem pessoas, irmã Lena, que elas... sabe aquela frase assim? Coitadinho, bonitinho, cheirosinho, penteadinho, perfumadinho, só falta Jesus para ele. Como se Jesus fosse uma cereja em cima de um bolo. E o bolo inteiro fosse descartado e a pessoa dissesse assim, corta para mim o pedaço que tá cereja. Não. Nós é que somos os porcos que precisamos de Jesus. Nós que precisamos ter um banho de salvação. Não é o contrário. Então era uma família promíscua, onde a minha mãe, ainda não submetida ao evangelho, se emociona. Por quê? Porque ela vê um filho que também às vezes acompanhava esse carnaval pela televisão, que também assistia Terça-feira Sem Lei na Bandeirantes, que eram filmes que para a época não tinha censura, eles passavam filmes de terror trash 2h30 da tarde. Imagina só, o Lobisomem Americano em Londres, A Hora do Pesadelo, o Massacre da Serra Elétrica. Hoje, eu não deixaria nenhum mundano assistir um filme desse. E então ali foi algo... irmã Lena, quando o Espírito Santo ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, o nosso primeiro grande sentimento é o quê? Eu tenho que fazer algo. Eu não posso ficar estagnado. Eu preciso falar dessa nirvana, desse ápice sensorial humano e ao mesmo tempo divino que está fervendo dentro de mim a todo vapor para alguém. Eu não posso ficar calado. É como se todo torcedor de um time quisesse que você torcesse para o time dele. Não, é que você tem que torcer para o Flamengo. O Flamengo é a camisa mais bonita do Brasil, a maior torcida do Brasil. Você não é Flamengo porque você não é uma pessoa no Maracanã. Que eu digo que então, nós como cristãos, por isso que eu digo assim, sabe, eu sou muito direto, claro e objetivo, irmã Lena. Se não houver uma transformação e regeneração através do convencimento do Espírito Santo, todo mergulho num tanque de batismo é só um banho de água. E como que a pessoa vai saber que é o Espírito Santo conversando com ela? Como que a pessoa
fala, o Espírito Santo está conversando comigo, como que é esse contato com o Espírito Santo? O convencimento do Espírito Santo é mostrando a sua miserabilidade. Vamos lá para Gênesis, tá? Agora eu vou começar a ir para a área teológica. Vamos para Gênesis. A Bíblia diz que a limária, um dos animais mais inteligentes da época, tá? Ele chega para Eva e ele tem uma conversa com Eva, correto? Então ele diz assim para Eva: olá, tudo bom? Aqui eu estou usando o termo teológico que é chamado de conjectura, que eu estou conjecturando. Eu estou trazendo uma narrativa dentro de uma exegese de uma possível conversa que a serpente teve com a Eva antes de chegar ao ápice de Eva comer do fruto. Isso propriamente não pode ter acontecido, mas eu estou usando aqui um recurso teológico, correto? Que me cabe. Sem extrapolar, né? Então, Eva, né? Oi, tudo bom, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, porque a Bíblia diz que havia variação de dia no jardim. Era um jardim mineral, né? Então a serpente chega assim: tudo bom, olha que legal, o meu marido já deu nome pra você? Não, ainda não. Ah, tá, que legal, que bom. Então, mas eu quero conversar com você o seguinte: que árvore bonita aquela no centro do jardim, né? Que coisa mais maravilhosa, que fruto colorido, bonito. Olha que bom, então aquele fruto ali, o nosso Deus teve uma conversa conosco, comigo e com um par, com uma carne só que ele criou para mim, comigo, junto de mim, das costelas que tirou. O nosso Deus nos disse que de todos os frutos daqui desse campo, desse lugar, era para dar nome, mas aquele, ele disse que é a fruta do conhecimento do bem e do mal. Desse nós não podemos comer, porque se comermos, certamente morreremos. Mas qual é a concepção de ideia de morte que Eva tinha, se Eva não tinha termos de conhecimento de pecado? Não tinha referência alguma. Ali o livre-arbítrio estava instaurado. É isso que eu prego. Hoje nós vivemos uma livre agência. Hoje nós vivemos a vontade suprema de Deus em todas as coisas. Desde a criação de cada estrela, o nome de cada planeta e de cada morte, de cada vida no planeta Terra. Deus, ele é supremo e ele rege todas as coisas sem nenhum plano B. Não tem plano B para Deus. Não existe plano B para Deus. Não tem pró-recurso, pró-réu para Deus. Não existe isso. E aí então, ela diz assim: Não, ele disse para você isso, mas sabe por que ele não quer que vocês comam do fruto? É porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Vocês vão ter a ciência do bem e do mal, e os olhos de vocês serão abertos. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Eva vai, come do fruto, qual é a primeira coisa que acontece com Eva? Os olhos de Eva são abertos. A serpente mentiu? Não, mas a serpente mesclou a verdade com a mentira. Então, o diabo, ele nos convence que nós somos pecadores, que nós somos supérfluos, ambíguos, que nós somos ignorantes, grotescos, monstruosos, mas você não é tão ruim quanto eles, você não precisa de Jesus. Já o Espírito Santo, ele nos convence da miserabilidade, e agora que a luz mostrou nossos pecados e nós sabemos que foram perdoados, a gente diz assim, nós, dessa autoafirmação positiva, não pejorativa, nós o que nós agora temos em comunhão com Cristo, com o Espírito Santo é o quê? É saber identificar através do discernimento do Espírito, inclusive que é algo que muitas igrejas não buscam, e é a primeira coisa que deveria, é o primeiro fruto que deveria ser buscado, o primeiro dom. Discernimento do Espírito. Saber quando é a voz do diabo dizendo, não tem problema, Vinícius. É só um sitezinho pornográfico. Você vê mulher na praia de biquíni, o que tem a ver na tela do teu celular? Não é traição. Não é traição, Vinícius. Não teve... Você acha que a tua esposa também não olha homens mais bonitos, mais altos? Claro, qualquer um é mais alto que eu, né? Mais bonito também. Mais alto, mais bonito. Você acha que tua mulher não peca? Aí a gente pega e abraça o fruto. Então a gente entende o que é a voz. A partir do momento, irmã Lena... Não só ouvir, mas negá-la. Negá-la. Né? Porque você ouve e insiste. Finge, não. Insiste. E isso de maneira anacrônica e de maneira como um síncopo bíblico, que é a acrópole da Bíblia para mim,
Jesus Cristo, ele ratifica isso, porque Jesus Cristo é o nosso Adão perfeito. Jesus Cristo, ele chega lá em Mateus, em Marcos e Lucas e diz assim: eu conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Não é uma relação unilateral, é uma relação bilateral de um romance eterno. Ele é o noivo, nós somos rebanho, ele é o pastor, nós somos rebanho, ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o pastor, nós somos a igreja. Então, quando Jesus diz assim: elas ouvem a minha voz e sabem que sou eu. Olha só. Como saber que é a voz de Jesus? É quando se está na presença de Jesus. Como identificar que a voz não é de Jesus? Primeiro ponto, você tem que estar em comunhão com Jesus. Por quê? No convívio diário com qualquer pessoa, a sua voz já é marcante. Não tem como esquecer mais a voz da irmã Lena. É uma voz distinta de outras vozes tão singulares e diferentes, mas a sua voz tem um tom e um vibrato na sua voz, que, como a voz do Freddie Mercury, como a voz do Michael Jackson. Tira toda a partitura musical, tira todo o instrumento, isola os instrumentos e coloca só a voz do Michael Jackson. Quem é essa voz? Michael Jackson. Porque só tem uma voz do Michael Jackson no mundo. Tem aqueles que imitam. Então, a gente entende que a voz de Jesus, primeiro ponto, primeira síntese, só sabe que é a voz de Jesus quem está ligado na videira. Quem se submeteu à graça e entendeu que agora depende única e exclusivamente da graça de Deus e do amor de Jesus. E aí vem uma pergunta, sabe, irmã Lena, dentro dessa mesma aplicabilidade aqui que eu estou fazendo teológica, que é assim: e aonde fica a minha vontade? Todas as minhas vontades, todos os meus prazeres, todos os meus sonhos, se forem carnais, e eles têm que se submeter a Cristo. Se eles não se ajoelharem diante da cruz, como Maria e João se ajoelharam, não há transformação de vida. Exato. Jesus Cristo, ele não queria deixar só os discípulos órfãos. Ele entendeu que uma mãe ia ficar órfã de um filho e um discípulo ia ficar órfão de um amigo. Então Jesus Cristo diz assim: mulher, aí está o teu filho. Homem, aí está a tua mãe. Ali, eu digo aqui, segundo a teologia bíblica e diante da Bíblia. Eu uso a Bíblia pela Bíblia, tá? Aqui não tem eu acho. A minha opinião, a tua opinião, se não é pautada na Bíblia, não me interessa. Mas eu acho. Você acha o quê? A Bíblia diz com categoria o que é. O mar abriu. Mas é que um cientista disse: não me interessa o que o maior cientista, Stephen Hawking, o maior astrônomo, que Albert Einstein disse. Eu quero saber o que a Bíblia diz. E a Bíblia é muito clara. E a Bíblia é muito clara e específica. Tá? E então, esse é o primeiro ponto. Então, como que eu entendi que era a voz de Deus e como eu comecei a me prostrar, a orar? Por quê? A Bíblia diz que a primeira coisa que quando a arca baixou e as águas baixaram, foi eles fizeram um altar. Eles não foram procurar comida. Eles não foram procurar um lugar, uma tenda. Eles não começaram a nem a descer os animais. A Bíblia diz que quando descem da arca, eles vão fazer um altar para adorar a Deus. Então a primeira coisa que a gente faz, aí o interessante de conhecer teologia sistemática e a aplicabilidade da teologia com a Bíblia Sagrada, com o auxílio da teologia e a base da Bíblia Sagrada. Muitos teólogos confundem, aí se tornam humanistas. Isso é um grande perigo, né? A teologia com a ajuda da Bíblia. Não, a Bíblia não precisa de ajuda. É a Bíblia que é a base com a teologia. A teologia precisa da ajuda que é a Bíblia, não é a Bíblia que precisa da ajuda da teologia. Nós não podemos inverter os valores aqui. Então, quando tudo isso acontece, o que acontece? Nós nos dobramos diante de Deus. Aí o termo da palavra, então, adoração, que ela vem do latim, que quer dizer tíchica, ou é aquilo que se prostra em adoração. Algumas versões no grego vão dizer que é a criatura se submetendo ao Criador, deitando de barriga no chão, com a cara no pó, reverenciando o Criador, com tremor e temor. Então, quando alguém pega o microfone, às vezes, em algumas igrejas, diz assim: eu vim aqui hoje para adorar a Deus, então deite no púlpito.
Deite no púlpito. Porque o termo da palavra adoração possivelmente seja essa. Então, a gente quando... não pode adorar a Deus em pé? Não, eu estou dizendo assim, da associação da palavra adoração com louvor. Adoração não é louvor. Música não é louvor. Adoração não é louvor. Mas louvor pode ser uma adoração. Louvor é uma adoração. Louvor é uma adoração. Agora, até onde? A letra, ela é de base bíblica? A letra exalta unicamente só a Deus? Ou a letra trata de coisas sobre os seres humanos, dizendo que eu sou especial, bonito, cheiroso, e de que Jesus me ama tanto que ele explodiria o mundo por causa de mim? Mas aí o centro não é Deus, o centro é você, né? O centro sou eu, o antro. A antromopofia, ou aquilo que vem de dentro, aquilo que sacia a minha carne. Aí vira uma música humanista. Isso! Não um louvor. A música é o quê? É um conjunto de melodia, arranjo, sinfonia, notas e por aí vai. Por aí vai. Agora, quando eu adoro a Deus, como eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus reverenciando a divindade divina. Então, quando alguém diz assim, eu sou levita, ah, você é levita? Antigo Testamento. Os levitas eram os funcionários de Deus para limpar o Santo dos Santos, os únicos que podiam tocar na arca e não caírem mortos, e eram responsáveis, eram os diáconos da época. Eles trabalhavam duro ali. Trabalhavam duro, entendeu? Trabalhavam duro. Para quem acha que a arca era leve, se engana. A Bíblia diz que precisava de 7 homens na frente, 7 do outro lado segurando, 7 e 7. Imagina, é de ouro? De ouro. E a cássia, que era uma madeira pesada, né? E coberta por dentro de ouro. Dentro tinham as tábuas de Moisés que foram tiradas da rocha. Vamos mensurar na nossa imaginação aqui, bem pequena, na minha, que a pedra que Moisés teve os 10 mandamentos fosse desse tamanho. Uma pedra de rocha desse tamanho, lapidada com o dedo de Deus, vamos colocar que pese 10 quilos. Então eram 2 tábuas, eram 20 quilos. Mas eu acredito que era um pouco maior, porque a réplica da arca é uma arca mais ou menos. Tem as medidas na Bíblia. Tem. Vamos. Levíticos tem todas as medidas de tudo. De tudo. Do tabernáculo. Do tabernáculo, do Santo dos cordas, Santos. Tudo. A pia de bronze, as talhas da purificação e tudo mais, né? Então assim, vamos colocar. Então tinha toda uma preparação. Então assim, hoje a igreja hoje neopentecostal, em grande parte, isso daqui não é uma crítica. E se fosse uma crítica, eu teria toda a capacidade intelectual, teológica para responder a qualquer pergunta. De defender porque definir as coisas, porque eu sou historiador. Eu li a Bíblia 47 vezes. Eu sou apaixonado pela Bíblia Sagrada. Eu choro lendo a Bíblia, porque eu não consigo achar aqui onde eu sou parecido com Cristo. Eu choro. Então as pessoas, elas não examinam a Bíblia. Então imagine o peso da responsabilidade e do fardo de carregar essa arca. Agora, hoje estão querendo novamente judaizar a igreja, com os rituais que já foram abolidos através da graça, e essa era a preocupação de Paulo. O que Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4? Qualquer um que pregue no meio de vós coisas que outrora eram rituais, falsos mestres, pessoas que vêm com engodo, que têm aparência de bem, tire do meio de vós. Olha o termo que Paulo usa: expulsem essas pessoas do meio de vós. Elas têm aparência de bem, mas por dentro querem introduzir-se para corromper o evangelho, o qual eu tenho pregado para vocês. O que é o evangelho, irmã Lena? No que se resume o evangelho? Vida de temor a Deus, vida devocional da leitura da palavra de Deus, vida de oração e jejum. São 4 pontos. Mas e o que eu faço a mais para Deus? Você não faz mais do que a sua obrigação. Há pessoas que acham que ajudam a Deus. Há pessoas que acham que ganham o mérito fazendo algo que é obrigatório ser feito. Porque quando eu faço parte do reino, eu entendo que algumas coisas me são inerentes a uma obrigação. Mas para fazer parte do reino é preciso se relacionar com Deus genuinamente. Dobrar-se a Deus, como eu disse. Dobrar-se a Deus. Quais são as maneiras de se relacionar com Deus? E tem dia e hora marcada? Não, nunca. Eu já vi testemunhos e presenciei cenas que seriam de encher os olhos de água e a boca ficar aberta.
Porque como nós vivemos grande parte da nossa vida dentro de um templo de tijolos, naquela mesma liturgia de toda terça, quarta, domingo, algumas igrejas fazem quarta e domingo, a gente fica muito, digamos que a par das situações em nossa volta, a ponto de julgar se aquela igreja A ou a igreja B é certa ou errada. Quando, na verdade, nós somos errados já em julgar outras pessoas. E nós somos a igreja. E nós somos a igreja. Não precisa de um prédio, de uma... Não precisa de um prédio. Não precisa de um prédio. Porque o prédio, ele tem lá o culto dia tal, né? Tem outro culto dia tal. O culto não é para você se relacionar com Deus só naqueles dias, né? E as pessoas esquecem de que a gente é igreja e devemos orar todos os dias. Então, né? Quando alguém diz para mim, fui batizado no Espírito Santo, falei em línguas. Qual idioma você falou? Português, inglês, aramaico, italiano? Não, eu falei em línguas. Línguas estranhas, né? Que seria a glossolalia, né? Uhum. Fui batizado no Espírito Santo. Pulei e falei Xeremanai e fui cheio de Deus. Então, daqui para frente, vamos acompanhar o seu modus operandi de vida. Vamos ver como a sua boca se comporta, como o seu caráter se comporta, como as suas ações vão te definir daqui para frente e como você será daqui para frente. Se ele coloca em prática as virtudes do Espírito Santo, né? A senhora já tem a resposta das perguntas que a senhora está me fazendo. Talvez seja até mais inteligente que eu. Mas se a senhora quer ouvir da minha boca, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, assim, não somos neófitos. Tudo bem? Eu tô só 2 anos na vida cristã. Mas tem uma percepção ultra curricular e que está à frente de alguns pastores que eu conheço aí, tá? Tipo aqueles pastores, né? Pastor, vem dar uma palavra. Oh, meu Deus, pastor, me pegou de surpresa aqui. Porque não ensaiou, né? Não decorou ali o trechinho para falar bonito. Isso daí. E aí, então, a gente se dobra. Então, daí os frutos do Espírito. Como eu vou montar um móvel? E olha aqui que as alegorias que eu estou fazendo são muito simples, é para criança. Você que me assiste, eu vou querer ser mais simples o possível nas minhas objeções, nas minhas, digamos que nos meus pontos de chegar a um senso comum. Como que você vai montar um móvel? Você nunca montou um móvel. Nunca. Mas daí vem junto com o móvel o quê? Vem o quê? Vem um papel que é chamado de... Manual, né? Manual. Seguindo o manual, o que acontece? Tá tudo certo, né? Em teoria, para dar certo. Em teoria, para dar certo. Correto. Se o manual for bem escrito. Se não tiver em línguas estranhas. Porque é que nem um vídeo que eu recebi, né? O pastor fala labachúrias o culto inteiro, mas quando vai pedir oferta, ele fala em português. Claro que nada contra o dízimo, nada contra a oferta, por favor. É porque precisa. Eu digo para as pessoas, gente, e conta de igreja não se paga com cesta básica, com arroz, com paz do Senhor, eu vou orar por você, tacopel. Não existe isso. Não existe isso. Os boletos chegam. É claro que a gente entende que tem alguns pastores que usurpam do dinheiro do povo, sim. Já havia na época de Jesus. Mas aí a culpa não é da igreja. Não é da igreja, é do ser humano, porque o mágico quando viu Paulo impondo as mãos e as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, ele falou, cara, quanto custa essa sacada aí? Uhum. Porque se eu já faço dinheiro mentindo pro povo aqui de um pombo que sai da minha manga, imagina eu colocar a mão em alguém e a pessoa começar a falar em outro idioma que não é da terra dela. Eu vou ficar milionário. Uhum. Entenda? Então, assim, isso não se compra. Você compra livros, você compra a Bíblia, mas o dom é dado por Deus. Sim. Sem arrependimento. É por isso que digo, grande parte dos cristãos, eles demonizam coisas sacras e romantizam com o diabo coisas que não deveriam nem ser ditas quando se abre a boca. E tem um ditado que é meu, não com egoísmo, né? Vai, pastor Vinícius. O que não tem poder de te mandar para o inferno, também não terá poder de te conduzir até o céu. Deus não é alguém que joga uma partida de futebol com o diabo e ganha aos 47 minutos da prorrogação num pênalti roubado. Deus tem o controle absoluto de tudo. De tudo. Então, vou fazer uma pergunta agora aqui. Então, por que Deus deu bola pro Satanás em Jó? Vamos chegar em Jó. Irmã Lena, eu fiquei durante 15 anos orando e estudando uma história que conta que um menino nazireu separado, que não podia cortar o cabelo, mata um leão,
Alguns dias depois desce ao mesmo caminho de Tímina, aonde havia subido com o pai e com a mãe, vê abelhas dentro da carcaça do corpo do leão, enfia a mão dentro da carcaça, pega o mel e sai comendo e rindo, porém não deixa que seu pai e sua mãe percebam. E eu, como sou pregador, pelo menos dizem que eu sou, eu não me acho, pregador do evangelho, eu trabalho com analogia e simbolismo. Essa é a minha área, eu gosto muito, isso é muito produtivo. Você poder fazer analogia e simbolismo é algo assim que, digamos que o que mais enriquece uma pregação da palavra. É claro, leitura, jejum, oração, devocional, examinando a Bíblia. Mas daí as pérolas começam a surgir entre os versículos. E Deus nunca me deu uma resposta. Eu fui estudar apicultura, eu fui estudar decomposição de corpos humanos, de animais, eu fui estudar espécies de abelhas que haviam no mundo, eu fui estudar qual era a região, possivelmente, que havia acontecido aquilo, e se as abelhas tinham o poder de fabricar mel em um tempo tão rápido. Eu estudei tudo que vocês imaginaram, eu consumi horas de Discovery Channel, eu consumi horas em livros de apicultura, e eu consumi horas e dias e uma década e meia na Bíblia, olhando, repassando, até que um dia, irmã Lena, eu disse assim: Jesus, Deuteronômio 29 e 29, as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Se o Senhor não quer falar, amém. Amém, Deus. É o corpo do leão que tinha mel, o homem cabeludo, que era o Shazam da época, Shazam, e que ergueu um portão de 40 mil quilos de bronze e jogou contra o povo, que matou quantos filisteus com uma queixada de jumento. Beleza, até eu entendo. Só que aqui, Jesus, para mim deu. Que cansa, exaure. É uma matéria de faculdade que não entra na cabeça do aluno. E o professor vai e passa o aluno. Fala, depois a empresa que empregá-lo que se vire. Passou. Tipo assim, né? Sim. Passou por debaixo da porta. 10. Para se ver livre do aluno. E eu ali quis me ver livre do assunto inerente. Falei, vamos para outra área bíblica, bora. Esquece do leão, esquece do mel, esquece. Mas há um mistério nisso. A Bíblia inteira é possível pregar nela de maneira expositiva, de maneira temática, de maneira escatológica, de maneira simbólica, e todas essas janelas que a Bíblia nos abre para falar sobre a palavra de Deus, né? Que é Deus manifestado aqui. John Piper diz que a Bíblia é o diário de Deus. Você não tem vergonha de não ler o diário de Deus, John Piper diz, porque aqui ele diz toda a história e todos os fracassos aqui dentro, mas também conta todas as vitórias que ele teve. Aqui fala sobre Deus. E aí então, um dia de manhã eu levantei, dobrei joelhos, fiz meu devocional, li a Bíblia, fui até o banheiro da residência onde eu morava. Eu não gosto de usar o termo de apropriação. Minha casa, meu carro, meu telefone, não, né? Eu não gosto de usar esses termos. Então, eu levantei, fui ao banheiro de onde eu morava e eu sempre tenho o costume de abrir aquela porta do banheiro que tem o espelho. Eu não gosto de me olhar escovando, nem me penteando, nem nada. Eu preciso aparar a barba ali, mas eu não gosto de me olhar muito. Eu não sei porquê, é uma coisa minha, tudo bem, mas é cada um. E aí eu me lembro que fui lá e não abri a porta daquele kit que vai escova de dente ali dentro, um armáriozinho pequeno com espelho, comum. Bem comum em banheiros da década de 90, no 2000 ali, né? Hoje não, hoje é um espelho. Hoje tem até música dentro do banheiro. Hoje é tudo plano e grande. Isso daí. E aí me lembro que peguei ali creme dental, sobre a escova dental, na escova de limpeza, comecei a fazer a profilaxia dentária ali, e ali de repente meus olhos foram para o espelho. Quando meus olhos foram para o espelho, veio à minha mente a história de Sansão, o mel e o leão e as abelhas. Porque o texto, ele categoriza cada coisa no seu ponto. Ele fala que tinha um leão, ele fala que tinha mel, ele fala que tinha abelhas, ele fala que tinha uma carcaça, ele fala que tinha o pai, que tinha a mãe. A Bíblia categoriza e dá nome a tudo ali. Tá? Então fica ainda mais difícil de estudar o texto e contexto daquilo. E trazer uma revelação do texto em cima, né? Com uma base sólida. Porque subir no púlpito para falar besteira, para você que está me assistindo, a gente já tem muita gente.
Sim. Já tem muito, né? Nós temos muitas pessoas, né, irmã Helena? Estamos cheios de coach cristão. Não, hoje em dia, eu às vezes eu às vezes me deparo com meninos de 20, 25 anos que vêm me dar aula. Não, porque no grego, porque eu sei grego, queridão, o que você está falando eu já aprendi faz 30 anos. É porque lá na tradução, tá bom, querido, que Deus te abençoe, siga em paz, pregue o evangelho só. Exato. Então o evangelho não é uma disputa, o evangelho é uma briga contra o pecado, não é uma briga contra o próximo. Mas está virando uma briga de sucesso. De sucesso. Agora... Não é mais Deus que é o centro. Mas eu também fico feliz, irmã Helena, porque é bíblico. Não importa como Cristo seja pregado. O importante é que ele seja pregado. Mas o perigo dessa disputa é quando vão desvirtuando a real mensagem do evangelho. Desvirtua. Aí eu vou dizer assim o seguinte. Todos têm razão, menos a Bíblia. Esse é o grande... que não seja mais um dos fracassos que a igreja vai sofrer, porque a igreja nos últimos 30 anos, nós temos que admitir, quem me assiste aqui vai entender o que eu quero dizer. A Bíblia conta a história de um anjo que estava dentro do céu, e esse anjo tentou tomar o trono de Deus, se assentar acima do trono de Deus. A Bíblia nunca escondeu as facetas do diabo. Por que a igreja tem a mania de esconder as pobrezas e as mazelas da igreja? Ou, digamos, varrer os pecados e os problemas para debaixo do tapete ou para debaixo do altar? Essa é minha única reclamação do sistema religioso da igreja neopentecostal brasileira. Se a gente peca todos os dias... Correto! Que sejam pequenos pecados, a gente comete. Se tá aqui uma lixeira reciclável, a gente coloca um plástico no lixo orgânico, já é um pecado. Tá cometendo errado, tá consciente que tá na lixeira errada e coloca, pra mim já é pecado. Criticamos o católico que confessa seus pecados ao padre, mas corremos pro pastor para dizer que traímos nossas esposas. Mas espera um pouco, e Deus fica onde? E Jesus? E Jesus? E eu vou muito mais fundo, não fugindo do assunto. Eu tô com Jó aqui, hein? Tá Jó, eu vou muito mais fundo. E dependendo do indivíduo que pecou, as indulgências papais ajudam o indivíduo a não ter nenhum pecado revelado. Eu vi uma mulher agora pregando com grande virtude, dizendo: o filho do pobre é disciplina, pro filho do rico é um cargo na igreja. E deixa de ser uma mentira? Não deixa. Mas é porque aí são pessoas ligadas, mais uma vez, ao quê? A ego. Enquanto que as pessoas mais humildes entendem que somos servos de Deus, né? Que cargos da igreja têm que ser encarados como servidão. Total. E não como um cargo de título. O evangelho, ele é multiplicativo e somativo. Quando ele passa a ser divisivo e diminutivo, tornou-se uma seita. E aí ele tem um único foco a quem? A uma pessoa, e não mais a Cristo. Então é por isso que a Bíblia não afirma em nenhum ponto bíblico, de A a Z, que você precisa de um pai espiritual, que você precisa de uma cobertura espiritual de alguém, que você precisa de uma ordem de alguém para fazer algo, para pregar o evangelho, porque tem alguns líderes que se você for esperar ele falar, você está pronto para pregar, você nunca vai pregar. Porque o egoísmo é tão grande que ele parece um pé de eucalipto. Onde ele é plantado, todas as nascentes em volta morrem. Ele parece o Mar Morto. Há um segredo no Mar Morto. No Mar Morto desagam 4 rios. Rio Tigres, Rio Eufrates, Rio Nilo e Rio Jordão. Mas o Mar Morto não deságua para nenhum lado. Então esses tipos de líderes. Eles recebem bênção de todos os lados, mas retém só para ele. Ele tem que ser o centro das atenções. E geralmente quem entra dentro, emerge dentro, achando que ele é um rio de água viva, acaba boiando e acaba morrendo de desnutrição, porque se tentar tomar água do Mar Morto, você vai ter uma parada renal. Sim, aí a pessoa se separa de Deus, sabe? Totalmente. Separa de Deus. Então,